Hoje nós chegamos ao final da nossa série de 60 unidades a respeito da visão geral da doutrina cristã, e é apropriado apenas que, assim, quando nós chegamos ao final do nosso estudo das coisas de Deus, que deveríamos estudar o que acontece conosco no final das nossas vidas. E a gloriosa esperança que nós, como cristãos, temos é a de entrar no nosso descanso no céu. Todos os domingos nós vemos o sinal de Deus, da promessa do descanso que está diante de cada cristão, como o dia de sábado é o sinal estabelecido por Deus da sua promessa de que entraremos no nosso descanso no futuro. Mas existem aqueles em nossos dias que ainda duvidam que haja vida após a morte e que nos dizem que a nossa esperança do céu é simplesmente um tanto torta ou confusa a respeito do céu. É um resultado direto da nossa capacidade de projetar os nossos desejos e as nossas vontades sobre o futuro. E eles vão perguntar em qual base nós temos alguma assim, confiança real de que o próximo mundo vai ser melhor do que este. E claro, nossa resposta para isso, como cristãos, é do testemunho de Cristo. Não apenas em virtude da prova da sua própria conquista sobre a morte pela ressurreição dentre os mortos, mas também do seu ensino. Lembramos suas palavras na casa de Maria e de Marta, na época em que ele visitou Betânia, quando seu irmão tinha morrido antes que Jesus pudesse chegar lá, antes de Jesus ressuscitasse Lázaro dos mortos. E nos lembramos de Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, no discurso do cenáculo, na noite da sua própria traição, em João capítulo 14, Jesus faz esta observação: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Agora, quando Jesus começa esse discurso, que é tão popular entre os cristãos, ele começa com um mandamento. Ele começa com um imperativo. Quando ele diz, não se turbe, ele está usando a forma da linguagem que implica uma obrigação. Recebemos a ordem de não ter nossos corações incomodados com esses assuntos sobre o nosso futuro no céu. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora aqui está Jesus, a última ceia, sentado lá com seus discípulos. E eles sabem que a crise está sobre eles, que ele está prestes a ser removido do meio deles. E eles estão ansiosos, eles estão temerosos. E Jesus disse, calma, acalme-se, não deixe o coração de vocês ficar perturbados. Vocês creem em Deus? Bem, acreditem em mim também, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Agora, aqui está o que ele diz. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Agora, esse é o rabino ensinando os discípulos, o mestre ensinando os seus alunos, e ele está dizendo antes de partir, eu não ia deixar vocês continuar com uma falsa esperança, uma distorção assim a respeito do céu, uma realização, assim, querendo uma realização de um desejo, aleijados psicologicamente a respeito desse assunto. Se isso fosse uma falsa esperança, se isso fosse simplesmente um paraíso projetado, inventado, eu teria corrigido o erro de vocês. Se não fosse assim, eu teria contado para vocês. Mas não só é assim, mas é exatamente para onde eu estou indo agora. Eu estou indo para a casa do meu pai e eu estou indo lá. Um dos propósitos que eu estou indo lá é para preparar um lugar para vocês. Eu vou para o céu e eu vou me certificar de que quando eu chegar lá,
haverá um lugar para vocês quando vocês morrerem. Essa é a promessa de Cristo ao seu povo, para todos que colocam a confiança nele. Cristo preparou um lugar para nós na casa do seu Pai, e Deus não faz preparativos em vão. Acho que todos nós já tivemos a experiência de preparar um jantar para convidados e no último momento recebemos uma ligação dizendo que eles tiveram que se desviar e não vão ser capazes de chegar no horário marcado. Isso não vai acontecer lá. Quando Cristo preparar um lugar para o seu povo fará uso desse lugar. Então, a primeira coisa que queremos dizer sobre o céu é que temos todas as razões para estarmos confiantes a respeito da sua realidade. Mas, geralmente, onde nossa preocupação é assim a respeito do céu é o seguinte: como que vai ser isso? E as Escrituras têm muito a dizer sobre o céu. Mas também João, em sua primeira epístola, dá algumas dicas sobre o nosso estado futuro, o que eu considero extremamente importante para nós. No capítulo 3 de 1 João, nós lemos essas palavras: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Agora vimos isso de outra perspectiva em outro lugar. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Esse texto, eu acredito que é um dos textos escatológicos mais importantes, se não o mais importante texto escatológico em todo o Novo Testamento, porque o que ele promete ao crente é a zênite da felicidade que desfrutaremos no céu, que se encontra no que é chamado, tecnicamente em teologia, a Visio Dei, ou a visão beatífica. A primeira frase, Visio Dei, significa simplesmente a visão de Deus, a qual visão é chamada visão beatífica. Por quê? Bem, você pode não estar familiarizado com o termo beatífico, mas está familiarizado com o termo beatitude. As bem-aventuranças são aqueles ditos registrados no Sermão do Monte, quando Jesus começa cada uma das bem-aventuranças com o oráculo profético da bênção. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que têm fome e sede de justiça, e etc. Essa é uma promessa de bem-aventurança, um grau de felicidade que transcende qualquer prazer ou qualquer tipo de felicidade terrena. Quando Deus concede bem-aventurança à alma de uma pessoa. Esse é o nível supremo de alegria e satisfação e de felicidade que qualquer criatura pode receber. E isso é chamado de... Esta bem-aventurança é o que está em vista aqui quando falamos a respeito da visão beatífica. Uma visão que é tão maravilhosa, uma visão que é tão gratificante, que a visão, ela mesma traz consigo a plenitude da bênção. A plenitude da bênção. Agora, que visão é essa? É a visão de Deus. Pois o que João diz aqui neste capítulo é que ainda não sabemos, não conhecemos como vai ser. Ele diz, não sei todos os detalhes de como será o céu, mas um dia nós vamos saber e seremos como Ele, pois o veremos em se est, na versão latina. Nós o veremos como Ele é em si mesmo. Seremos capazes de ver e contemplar não uma teofania, não uma manifestação indireta de Deus, não uma sarça ardente, não uma coluna de nuvem ou uma coluna de fumaça, mas nós vamos ver Ele como Ele é. Vamos enxergar Ele em seu ser revelado. Agora, aguarde um minuto.
No Antigo Testamento, todas as alegrias e bênçãos que as pessoas experimentam pela proximidade de Deus têm um determinado limite. E o limite é este: ninguém verá a Deus. Nenhum homem tem permissão para ver a face de Deus. Ou eles vão perecer, vão morrer. Até Moisés, que implorou o Senhor para que o Senhor o deixasse ver o seu rosto, sua face. Deus disse: não, Moisés, não. Vou deixar você ter um vislumbre da minha glória passageira, mas meu rosto não vai ser visto. Não será visto. Esse tipo de visão íntima, face a face, olhando diretamente para Deus, é o que é absolutamente proibido a todos os mortais neste mundo. E é o que torna a vida do cristão uma vida tão difícil, porque você é chamado a seguir uma vida assim de obediência e santidade e devoção e dedicação a um Deus que você nunca viu. Essa é a coisa mais difícil da vida cristã, é que servimos a um mestre que é invisível para nós. Eu nunca ouvi sua voz, nunca ouvi assim. E assim a promessa é que algum dia nós vamos vê-lo. Bem, a questão imediata que surge neste ponto, teologicamente, é: agora espere um minuto. Como vamos ver Deus como Ele é quando Deus é invisível? E, no entanto, voltamos ao Sermão do Monte. Quem foi prometido que veria a Deus? Não são os pacificadores. Não são os pobres de espírito. Não são os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, puro de coração, porque eles verão a Deus. Agora você entende que a razão pela qual não podemos enxergar a Deus não é porque há algo errado com os nossos olhos. A razão pela qual não podemos ver Deus é que há algo errado com os nossos corações. Mas quando entramos na glória e recebemos a plenitude da nossa santificação, essa barreira presente que nos torna impossível assim, ter uma percepção direta e imediata de Deus será removida. Mas de novo, você diz, mas ainda assim, mesmo no céu, Deus não terá um corpo. Ele será um espírito. Como você pode ver um espírito? Bem, eu não sei a resposta para isso. Esta é uma daquelas coisas que Deus não nos disse, embora alguma das melhores mentes na teologia tenha especulado um pouco a respeito disso. Agora, ontem eu estava escrevendo, trabalhando em um livro de filosofia e lidando com um dos filósofos explicando todo o negócio do conhecimento mediado. E na minha ilustração eu falei sobre assistir a jogos de basquete na televisão. E dizemos que quando assisto a um jogo de basquete na televisão, eu estou de fato realmente assistindo um jogo de basquete. Obviamente não estou ao vivo e presente naquele evento. O jogo de basquete está acontecendo a quilômetros de onde eu estou. O que eu estou assistindo é uma transmissão eletrônica e é uma reprodução do que está acontecendo a quilômetros e milhas de distância. Existe um meio entre o jogo e eu. Então eu estou sendo informado sobre o que está acontecendo no jogo de basquete pela mídia. O que é uma mídia? Senão um intermediário que comunica algo que está acontecendo aqui para alguém que está ali. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu disse, bem, eu não vi o jogo. Eu estava apenas olhando as fotos do jogo. Bem, se eu estivesse no jogo, o que eu estaria olhando? Imagens que são refletidas na frente dos meus olhos. E a luz, então, usa isso, ilumina, enfim, essa imagem, para que as fontes de luz atinjam os meus olhos e as lentes dos meus olhos, o meu nervo óptico, e através disso, todo esse processo de visão, e eu digo, eu estou vendo. Mas todos os tipos de coisas estão acontecendo aqui, na transmissão da atividade sensorial, que eu estou percebendo com os meus olhos. E eu não poderia ver nada se tivesse a melhor visão no mundo e você me trancasse em um quarto sem luz. Eu não enxergaria nada. Ainda preciso da luz e preciso dessas imagens para poder vê-las.
Então, até mesmo a nossa visão atual é mediada. E Edwards foi o seguinte, ele disse aqui, ó, que nós estamos estar em um estado em que as nossas almas, sem a vantagem dos nossos olhos, serão capazes de ter uma apreensão direta e imediata do Deus invisível. Agora, de novo, comunicação de alma, espírito a espírito. Eu não sei como isso funciona. Isso é pura especulação. Mas uma coisa sabemos com certeza, por intermédio da palavra revelada de Deus, é que o deleite das nossas almas no céu será que nós veremos a Deus. E nós veremos Ele como Ele é. Agora, na nossa série a respeito da visão geral da Bíblia, Poeira para a Glória, onde analisamos desde o início de Gênesis e demos assim uma passagem geral de todo o escopo da história bíblica e a revelação, terminando no livro de Apocalipse, chamamos essa série de Poeira para a Glória. Obviamente, a glória foi encontrada no zênite do Apocalipse, que vem a nós nos últimos capítulos do Novo Testamento, do livro de Apocalipse, onde João registra a visão que ele recebeu lá na ilha de Patmos, na qual o próprio Cristo mostrou a ele as coisas, incluindo uma visão no final do Apocalipse do novo céu e da nova terra que veio de Deus. E vamos dar uma olhada em alguns desses elementos. Capítulo 21 do livro de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais o mar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora, observe que quando a Bíblia nos dá a descrição da vinda do céu, ela enfoca em algumas dimensões surpreendentes de como o céu será e como não será. Ela nos diz o que estará lá e o que não estará. Se você continuar a ler esse texto, ela fala sobre ruas de ouro, ouro tão fino, sim, tão fino e tão puro que é translúcido. Fala sobre portões construídos com pérolas magníficas e a fundação estabelecida e adornada com joias preciosas. Agora, conhecendo a natureza da literatura apocalíptica, que é tão imaginativa, assumimos que essas são representações simbólicas sobre como será o céu. Mas deixa eu apenas dizer isso. Eu não coloco isso além dele. Eu não colocaria no passado de Deus ter uma cidade pavimentada com ruas de ouro e fazendo assim com que tenha aparência exatamente como está descrito aqui. Eu não colocaria isso nada além dele, eu não duvido. Mas ele disse que não há mar lá. Eu digo, espera um minuto. É para isso que vivemos todos os anos, é para sair de férias e ir à praia, amamos o mar. Não, não, não. Para os hebreus, o mar era o símbolo da violência. Eles não tinham praias de areia lá em Israel. O litoral deles era a fonte dos saqueadores que atacavam eles. E lá tinha um clima violento também que vinha do Mediterrâneo. Em toda a poesia hebraica, o mar é um símbolo negativo. É o rio é a fonte, é o poço que serve de imagem positiva na poesia hebraica, não o mar. Então ele diz, a primeira coisa, pessoal, não haverá catástrofes naturais e violentas que você tem que se preocupar lá que você vai ter que preocupar lá no céu, porque o mar não estará lá. E ele disse: aqui está o que mais não haverá. Não haverá mais pranto, lágrimas, enfim. Não há espaço para lágrimas, a menos que sejam lágrimas de alegria. Mas associamos lágrimas
na nossa linguagem, com tristeza, com luto, com pesar. E cada criança se lembra de como é ser oprimida por estar chateada, e triste assim, e ter um acesso de choro, assim, a sua mãe vir com o avental e enxugar as suas lágrimas, assim, com cuidado. E que coisa reconfortante era isso, né? No entanto, você chora de novo amanhã. Mas quando Deus enxuga suas lágrimas, quando Ele enxugar suas lágrimas, elas nunca mais vão voltar. Elas não existirão mais. Por quê? Porque as coisas que nos fazem chorar serão removidas. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais dor. Essas coisas anteriores serão passado. Bem, pulamos para o versículo 22 e descobrimos o que mais não estará no céu. Não haverá templo lá. E continuaremos e veremos. Não haverá sol lá. Não haverá lua lá. Sem templo, quer dizer que não haverá igreja, não haverá sol e nem lua? O que é este lugar de desolação? Eu pensei que ia ser o paraíso. Por que não haverá um templo lá? Porque o templo é o símbolo visível da presença de Deus. E quando a realidade de lá, você estiver lá, não vai precisar do templo físico lá mais. É porque não haverá sol, lua ou estrelas. Essas são fontes artificiais de luz. E o que são? Somos informados sobre isso no céu. O esplendor, a refulgência da glória de Deus e do Cordeiro iluminará toda a cidade. Nunca haverá noite mais, porque a glória brilhante, brilhante e radiante de Deus nunca para. Não é um ciclo de 24 horas. Quer dizer que o Filho da Justiça não se estabelece nunca. Nunca. Assim, então, o céu será um lugar que brilhará com esplendor, sem verniz e sem véu. Nenhum véu de Deus. E há outras coisas lindas que são ditas aqui sobre o céu, mas pense a respeito disso, amigos. Para que vocês estão vivendo? Jonathan Edwards disse, sabe, você pode imaginar alguém economizando para fazer uma jornada, tirar umas férias por 10 anos, e para chegar ao seu destino, eles tiveram que viajar. E aí, na primeira noite eles pararam em uma pousada à beira da estrada, e no dia seguinte, em vez de continuar a viagem deles para chegar ao destino desejado que eles esperaram e guardaram recursos para tudo aquilo, decidiram abrir mão de tudo e ficar na pousada. É assim que nós somos. Nós nos agarramos com tanta tenacidade à vida neste mundo porque nós não estamos realmente convencidos da glória que o Pai estabeleceu no céu para o seu povo. Mas por toda a eternidade, Deus estabeleceu este lugar que é o fim e o destino de todo o seu povo. Não existe nada melhor do que isso. E, de novo, cada aspiração, cada esperança, cada alegria, que nós estamos assim ansiosos para estar lá. Então, alguns neste lugar maravilhoso. Nosso melhor momento será o momento em que entrarmos pela porta e deixarmos este mundo de lágrimas e de tristeza, neste vale da morte, e entrarmos na presença do Cordeiro.